Que o sedentarismo quebrou todos os recordes e hoje é uma das maiores epidemias da atualidade, isso você já sabe. Além disso, no episódio anterior com a doutora Suzana Lessa, nós abordamos mais a fundo a questão de que não é porque você não está doente que você está saudável. Buscamos investigar quais são os panoramas de saúde, as referências, e também como identificar se você está mais perto da doença ou realmente de uma vida plena. Mas, acima de tudo, muito foi falado e muito pouco foi concluído. Afinal de contas, por que é que o sedentarismo está batendo todos os recordes? Bruno, afinal de contas, por que é que as pessoas não praticam atividade física, mesmo sabendo quão importante essa atividade é para a saúde geral delas? É isso que a gente vai explorar nesse episódio. Portanto, seja bem-vindo ao episódio número 3 do Autoimune. Olá, queridos amigos, queridas amigas, queridos ouvintes, queridos espectadores do Autoimune, você que está vendo pelo YouTube, você que está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcasts. Em breve estamos tentando colocar no Google Podcasts também, estamos com algumas barreiras, mas a certeza é que você, independente da sua plataforma favorita, vai conseguir acessar o conteúdo e isso que é importante para nós, é passar essa mensagem adiante. Galera, o nosso formato aqui do Autoimune, ele tem um formato, digamos, científico e prático. Então, na maior parte das vezes, nós vamos estar recebendo convidados que têm pontos de vista técnicos sobre os assuntos. E entre os episódios com os convidados, eu e a doutora Suzana Lessa, vamos estar fazendo episódios para tentar transferir esse conteúdo, digamos assim, traduzir esse conteúdo para fins mais práticos. Porque, no fundo, é isso que importa para a gente. Esse é um podcast feito para pessoas normais, para pessoas que querem aplicar alguma coisa nas suas vidas. E muitas vezes muita ciência não faz diferença. A gente já sabe que tem 1000 artigos por aí. O que a gente quer propor aqui é um debate saudável, é um debate que possa te agregar, e é um debate onde você possa ouvir e ver o que serve para você. Nesse episódio em particular, a gente vai abordar mais a fundo os motivos pelos quais, ou pelo menos as desculpas que as pessoas dão para não praticarem atividade física. A gente sabe que o sedentarismo é um problema grande, a gente sabe que a OMS apresenta o que ela acha que é a solução, e a gente não concorda com a solução, como já foi falado no episódio piloto. A gente vai entrar mais a fundo por que isso acontece, e acima de tudo vamos falar um pouco dessas barreiras para a prática de atividade física. E nesse ponto é importante dizer que essas barreiras foram eleitas por nós da Boiler. A gente fez um brainstorming lá com a equipe. Nossa equipe, no geral, é composta de pessoas que entendem a importância da atividade física. Algumas conseguem ser mais bem-sucedidas e incluir isso no seu cotidiano, outras menos. Mas, no geral, estão todas com boa vontade de falar e aplicar esse tema. E eu acredito que, embora não seja uma visão científica da coisa, talvez é justamente aí que esteja a beleza do argumento. É de saber que foi um debate genuíno feito por pessoas que querem incluir atividade física. E que acho que nenhuma delas ali foi verdadeiramente bem-sucedida. Aliás, eu acredito que não há ninguém que efetivamente pratique atividade física sem um dia ter preguiça, enfim. Mas no nosso caso ali são pessoas que basicamente lutam com isso todos os dias, assim como todos vocês que provavelmente estão ouvindo. Então, acaba sendo um diálogo verdadeiro. E por isso, nós dedicamos algum tempo ali para tentar identificar, passamos uma tarde para tentar identificar os motivos pelos quais as pessoas não praticam atividade física, do nosso ponto de vista. E eu fiquei com essa função de trazer isso, não só para um infográfico que a gente está montando, um material bonitinho para eleger essas barreiras, como também nesse formato de áudio, onde a gente vai explicar um pouco mais a fundo quais são esses motivos. Acima de tudo, pessoal, eu acho que é bom começar o episódio voltando lá no episódio piloto para falar quais são as soluções que a OMS apresenta para o quadro de sedentarismo. Então, que o quadro de sedentarismo é grave e complicadíssimo, nós já sabemos. Nós já sabemos também que a OMS não foi bem sucedida em reduzir
A OMS não, né? Os governos, o mundo, as pessoas não foram bem-sucedidos em reduzir o sedentarismo, ele só tem aumentado. Mas eu acho que o que assusta é que a OMS aponta que o principal problema do sedentarismo é a questão de acessibilidade. Ela propõe que os governos façam mais parques, mais isso, mais aquilo. Isso simplesmente não me parece um motivo plausível. É claro que é uma questão relativamente polêmica, porque a OMS é um órgão mundial e ela tem uma tendência a se posicionar de uma maneira que não cause grandes conflitos, né? Acho que é importante que isso seja dito. O posicionamento da OMS tem uma tendência a não ferir grandes indústrias, a não ferir governos específicos, ela tem que ser, de um certo modo, muito neutra. Agora, é difícil se posicionar de maneira neutra, ou pelo menos é incoerente se posicionar de maneira neutra com um assunto que está prejudicando tanto a nossa população. Bom, nós aqui não vamos nos posicionar de maneira neutra nenhuma. Nós vamos aqui colocar o que a gente verdadeiramente acha que são os problemas, doa a quem doer. Então, se você está preparado, nós vamos começar das barreiras menos importantes para as que a gente considera as mais importantes. Bom, galera, quando a gente elegeu ali as nossas desculpas, barreiras, armadilhas para não praticar atividade física, algumas pareciam mais complexas de se vencer e outras menos. E a gente decidiu aqui no episódio colocar da menos complexa para mais complexa. E olha que coisa curiosa. Para nós, a barreira menos importante, a mais fácil de vencer, é a barreira da acessibilidade, que é a que a OMS aponta como principal problema para o sedentarismo. E o que é acessibilidade? Acessibilidade é você encontrar oportunidade de praticar atividade física de maneira, digamos, democrática. O que a OMS define? Que tem que ter parque, que tem que ter ciclovia, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo. Ok, de fato essa é uma barreira para algumas pessoas. Mas, na nossa opinião, ela acaba sendo uma barreira fraca. Porque, para quem efetivamente deseja praticar atividade física, hoje nós temos plena consciência não só de que você pode fazer uma corrida na rua, as academias estão cada vez mais baratas e tem em todos os lugares, você tem um Smart Fit em qualquer lugar, você tem uma outra academia em qualquer lugar. Então, no geral, é difícil encontrar uma pessoa, a não ser em casos, obviamente, ermos, que não tenha uma academia a 10, 15 minutos de caminhada. E até para essas pessoas que, se estiverem ouvindo esse podcast, têm acesso à internet e conseguem encontrar uma infinidade de treinos que você pode fazer dentro de casa. Isso porque a gente está falando só de academias, né? Então, se uma pessoa que mora num lugar ermo, significa que ela tem, provavelmente numa área rural, ela provavelmente não se enquadra no sedentarismo, porque se ela mora num lugar ermo, ela tem que se deslocar, e muitas vezes ela se desloca andando, de bicicleta, correndo, ou faz atividades rurais. Então, do nosso ponto de vista, a questão da acessibilidade é uma barreira fácil de transpor, porque, de verdade, é impossível dizer que você não pratica atividade física porque você não tem um lugar para praticar. Sendo que hoje em dia já está sendo tão divulgado uma série de treinos que você pode fazer na sala da sua casa. Então, do nosso ponto de vista, o que a OMS aponta como principal barreira, para nós é uma barreira simples de se quebrar. E é óbvio que, para você praticar atividade física, você tem que conseguir quebrar todas as barreiras. Então, se a acessibilidade é mais simples, calma, porque tem outras mais complicadas ainda. Próxima barreira, que muitas vezes é apontada por muitas pessoas, questão dos recursos. Então, o que a gente entende como barreira de recursos é você não ter disponibilidades financeiras para praticar uma atividade física. E isso a gente debateu bastante no dia que a gente fez o brainstorming, mas, de fato, a questão dos recursos ela pode ser uma questão sensível, mas nunca sozinha. Ela teria que estar somada a outras barreiras. Em primeiro lugar, porque a atividade física, de um certo modo, para praticar, você só precisa do seu corpo. Se você quiser, você consegue andar, você consegue correr na rua, ou você consegue fazer umas flexões, uns abdominais. E isso, obviamente, não exige recurso nenhum.
O que a gente percebe é que algumas pessoas estão apegadas a alguma atividade física que funciona para elas e muitas vezes essa atividade física é cara. Ah, não, porque eu queria fazer crossfit e crossfit é R$300, Bruno. Então, para mim, realmente, recurso é um problema. Ok, mas por que você quer fazer logo o crossfit se você é justamente isso que você não tem recurso? Sendo que você tem tantas outras opções. Se é a atividade física que você de fato está buscando, existem outras opções que cabem no seu bolso, quiçá gratuitamente. Então, do nosso ponto de vista, se você está apegado a uma atividade que você não tem recursos para fazer e você usa isso como motivo para não praticar atividade física, é provavelmente porque você não quer praticar atividade física. E muitas vezes você está se apegando a essa questão do recurso para explicar para as pessoas. Próximo aspecto, imediatismo. E esse é um aspecto que parece supérfluo, mas para quem treina e chega janeiro, fevereiro e março, que é a época do carnaval, e começa a ver as academias enchendo, você chega a duas conclusões. Uma, as pessoas realmente amam o carnaval. E duas, elas querem muito se preparar para o carnaval e elas só conseguem fazer isso naquela época. As academias ficam cheias, a gente já passou do carnaval, entrou no outono agora, as academias já começaram a esvaziar. E isso acontece porque as pessoas têm esse senso de imediatismo. E, como eu disse, conforme a gente for avançando nas barreiras, elas vão ficando um pouco mais complexas. Porque você percebe que essa questão do imediatismo existe quando existe uma época em particular onde as pessoas buscam mais academia, ou seja, porque elas querem alcançar um resultado para um certo evento, para uma certa comemoração ou por uma certa data. Isso acontece no carnaval, mas existem vários outros momentos. Existem pessoas que entram na academia 2 meses antes de uma festa, 2 meses antes de uma formatura, de alguma ocasião especial. E eu já tive esse passado também, e hoje eu também consigo falar um pouco sobre esse tempo que eu já passei por ele. E eu acho que a grande questão é que o que frustra as pessoas nesse quesito é que, em primeiro lugar, elas percebem que elas estagnam. Então, você chega na academia, você treina 2, 3 meses pesados, e depois você tem uma perda de gordura, de repente um ganho muscular relativo, você tira suas inflamações, né, você fica melhor, e aí depois ele dá um platô, e é justamente aí onde geralmente a pessoa larga, ou porque ela conquistou o objetivo dela, ou porque ela encheu o saco. E, bom, é verdade, gente, a atividade física em geral, ela deve, se você tem objetivos estéticos, ela deve ser pensada em longo prazo, em bem longo prazo, quiçá eternamente. O que é um pouco assustador para a maioria das pessoas, porque parece que o sofrimento é eterno. Mas o fato é que querer resultados imediatos vai te trazer frustrações em médio prazo, porque há alguns resultados que acontecem imediatamente e outros que não. O que eu vejo, no entanto, é que mesmo para algumas pessoas que querem o resultado para ontem, há uma frustração de ver que os resultados eles acontecem, mas não no ritmo que você quer. E eu acredito que a melhor maneira de superar essa barreira é começar a mensurar o seu crescimento. E existem vários reflexos de um corpo mais saudável, que é o que você conquista através da atividade física. O problema é que a maioria das pessoas pensa sempre em estética, e não conseguem enxergar como as outras coisas vão mudando também. Então, uma maneira que eu acredito que seja muito eficiente para você, se esse é uma barreira que te incomoda bastante, né, se você só pensa em fazer atividade física quando você está buscando um evento em particular, e mesmo quando você vai nesse evento em particular você fica frustrado porque as coisas não estão acontecendo no ritmo que você quer, é provavelmente porque você está olhando para o lugar errado ou porque você está com as referências ruins. E são dois problemas bem diferentes. Estar com as referências ruins é uma questão de não ter conhecimento sobre um certo assunto. Então, alguém te fala que perdeu 4 quilos em um mês, fala que fez isso naturalmente e você acha que aquilo é o correto. Então, isso pode ser resolvido, obviamente, estando acompanhado de um profissional que possa te orientar e que te falar que essa pessoa que fez isso provavelmente fez com o uso de medicamentos e você provavelmente não vai querer, ou se você vai querer, você vai saber que esse mérito é do medicamento e não seu e que provavelmente vai ter efeitos colaterais. E essa pessoa vai te orientar sobre o que é um bom resultado. E quando você entende o que é um bom resultado e você começa a, digamos, mensurar esses resultados, então
Há coisas que só progridem em meses, mas há coisas que progridem imediatamente. Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que vão começar a praticar atividades como a corrida de rua ou crossfit, é que antes de você ver alguma alteração no seu corpo, a primeira coisa que você percebe é uma alteração no seu condicionamento físico. E para a maioria das pessoas, isso passa completamente desapercebido. É o tipo de coisa que muda e você não percebe, e que se não tiver alguém falando, presta atenção no seu condicionamento físico, isso simplesmente vai desaparecer e você vai achar que não teve resultado nenhum. Então, no CrossFit em particular, você faz 2 semanas, já na segunda semana, quando você vai subir uma escada que você sobe toda semana, todo dia, em algum momento você percebe que essa escada está diferente. Na verdade, não é a escada que está diferente, é você que está diferente. Está mais fácil, porque seu corpo se adaptou. Então, antes que ele comece a mudar na aparência, ele começa a mudar no condicionamento. E depois outras coisas ainda começam a mudar antes da aparência. Qualidade do sono, disposição geral. E muitas vezes a solução para resolver essa questão do imediatismo é controlar tudo muito mais de perto. É ter um diário, muitas vezes se perguntar como você está se sentindo e anotar dia após dia, tanto no seu condicionamento, quanto no seu humor, quanto na qualidade do seu sono. E observando essas mudanças no seu dia a dia, isso vai te entreter e vai vai tirar essa noção de que as coisas acontecem muito rápido. Você vai ver algumas coisas acontecendo muito rápido e isso vai te entreter para que as coisas que aconteçam devagar cheguem ao tempo entre o estímulo e o resultado para que elas efetivamente apareçam. Então, novamente, como eu disse, as coisas vão ficando mais complicadas, né? As barreiras vão ficando mais complicadas conforme a gente vai avançando. Então, essa é a nossa terceira barreira e ela é uma barreira que já exigiu uma explicação um pouco mais a fundo e que, mesmo assim, é muito rasa perto do que a gente pode entrar. E nesse ponto, eu gostaria de lembrar a vocês que esse é um espaço interativo e que, se você se identificar com alguma barreira em particular, por favor, manda uma mensagem lá para a gente no Instagram do Programa Autoimune, no Instagram da Boiling, em qualquer um dos lugares, para a gente tentar, de repente, se houver interesse, a gente abordar alguns desses temas mais a fundo. Combinado? E vamos para o próximo. Então, a quarta barreira, né? A gente já fez a sétima barreira, que foi a acessibilidade, a sexta barreira, que foram os recursos, a quinta barreira, que foi o imediatismo, e a quarta barreira, que é uma das que a gente bate mais firme aqui na Boiling, monotonia. Gente, a gente sabe que a atividade física é uma coisa sofrida. E eu acho que o que eu vou falar aqui, me perdoem, mas é uma opinião muito particular. E eu não me sinto mal por isso, porque, de um certo modo, se você está ouvindo esse programa, de um certo modo é porque você quer saber qual a minha visão sobre alguma certa coisa. Então, não é científico, é simplesmente como eu me sinto. Mas eu acho que grande parte da constância em atividade física envolve justamente entender que é sofrido. E aí, quando você entende essa parte e aceita, você começa a perceber que o que importa na atividade física não é o que você sente quando você pratica ela, mas o que você sente depois de ter praticado. Ou seja, que não é o que ela é em si, mas como ela te transforma. Então, e quando você percebe isso, quando você consegue perceber os impactos da atividade física no seu corpo, na sua mente, no seu bem-estar, no seu sono e na sua aparência, você começa a entender que aquele relativo sofrimento, aquele relativo desconforto da prática, porque no fundo, gente, não tem como, eu sei que tem muita gente que vai até ficar um pouco, não vai gostar muito de entender, não, mas é sofrido. É sofrido porque, no fundo, a atividade física é você forçar o seu corpo a limites que ele não está acostumado a tentar ultrapassar. Então, é você correr mais do que você está acostumado, é você botar mais peso do que você está acostumado, é você se forçar e se desafiar. E isso, obviamente, se desafiar é sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto tem um sofrimento envolvido. É um sofrimento que é imediato e que traz um bem-estar menos imediato, um bem-estar mais sustentável. Então, com isso, obviamente, suas cargas vão mudar, você vai se adaptar, mas
existe sim um certo sofrimento. E esse é um dos aspectos da monotonia. Esse, senhoras e senhores, acredito que é o aspecto que é necessário aceitar. Fazer atividade física só vai ser considerada atividade física se você suar, se você se desafiar, se você sair da sua zona de conforto, e isso, obviamente, está atrelado a algum grau de sofrimento. O que não significa, no entanto, que tem que ser chato. Sofrimento haverá. Chatice, não necessariamente. Uma pessoa que vai jogar um jogo de futebol, ela, na maioria das vezes, esquece que ela está sofrendo enquanto ela corre atrás de uma bola, enquanto ela corre atrás de alguém, porque tem um contexto ali que está distraindo ela. E nós aqui na Boiler, nós defendemos muito que a atividade física ela tem que ser divertida, ela não precisa ser chata. E para a maioria das pessoas, é impossível tolerar esse sofrimento e a chatice ao mesmo tempo. E eu entendo e concordo. Porém, existem muitas atividades físicas, existem muitas opções, o cardápio é muito vasto. Existem qualidades e qualidades de profissionais de educação física. Você pode achar, em primeiro lugar, que correr na rua é chato para você. Ok, mas mesmo que você chegue à conclusão de que corrida de rua é chato para você, você ainda tem musculação, que obviamente também vai ser muito chato para você, mas você ainda tem pole dance, você ainda tem yoga, você ainda tem dança, você ainda tem futebol, você ainda tem uma infinidade de coisas. Então, essa é uma das barreiras que, somadas, por exemplo, a questão dos recursos, começa a atrapalhar, porque algumas pessoas não têm dinheiro para pagar uma atividade que ela considere divertida, com um professor que ela considere bom, e ela não, ao mesmo tempo ela não consegue fazer atividade que é monótona. Então, quando juntam as duas barreiras, as coisas começam a complicar um pouco mais. Mas o que eu digo para vocês é que, em primeiro lugar, é necessário aceitar o sofrimento necessário da atividade para você prosseguir. É necessário você observar o que a atividade física faz com você ao longo do tempo, como ela faz você se sentir, e isso justifica o sofrimento imediato ali, de muitas vezes 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de atividade física. O sofrimento, com o tempo, se ressignifica, e muitas vezes, quando o sofrimento vai embora, a atividade deixa de ser tão monótona. E muitas vezes, na ânsia de nos poupar, a gente faz com que a atividade seja monótona. Não tenha dúvidas, um treino de HIIT, por exemplo, de High Intensity Interval Training, ele vai te desafiar, ele vai 100 metros correndo, depois tantas flexões, depois abdominal. E esse treino ele não vai ser monótono, ele não tem como ser monótono. Agora, é monótono você caminhar 1h30, mas você está caminhando 1h30 porque você quer. A verdade é essa, você está caminhando 1h30 porque você quer. Você pode caminhar 10 minutos, correr 10 minutos. Caminhar 10 minutos, correr 10 minutos. Óbvio, dependendo do seu grau de condicionamento. Então, muitas vezes o que resolve a questão da monotonia é buscar as melhores opções e muitas vezes buscar os melhores profissionais. Você pode achar que o spinning é chato, mas muitas vezes você fez spinning com um profissional que não é tão bom, e aí você faz spinning de novo com um profissional que é muito melhor e descobre que o problema não era o spinning, o problema era o professor. E é justamente por isso que um professor de educação física, que um profissional de qualidade, vai sempre fazer com que a sua atividade seja mais sustentável. Um bom profissional. Então, a questão da monotonia ela precisa ser amplamente debatida, investigada. Você precisa entender o que é chato, você precisa tentar outras coisas, você precisa tentar outros profissionais, mas ela envolve aceitar que há um sofrimento na prática de atividade física para que haja um bem-estar mais sustentável. Próxima barreira é a barreira da cultura. É uma barreira que a OMS aponta também e que aqui no Brasil a gente vai falar basicamente da cultura do brasileiro, né, da cultura que nós vivemos aqui. Quando a gente coloca o aspecto da cultura como barreira, o que a gente está querendo dizer é da maneira como nós fomos educados. Algumas pessoas foram educadas acreditando que a atividade física é algo prazeroso e que deve ser feito todos os dias e conscientes do bem que isso traz. E essas pessoas, naturalmente, têm mais facilidade para fazer atividade física, para praticar, mas existe a grande parte da nossa população que acha uma grande besteira e que não vê fundamento, que acha que não faz diferença, ou às vezes até acha importante, mas simplesmente finge que acha importante, mas não coloca nas prioridades. Gente, essa é uma das barreiras bastante difíceis de se quebrar, porque
como se não bastassem todas as barreiras anteriores que, no geral, acabam influenciando uma pessoa, essa barreira é uma barreira que ela está ativa na sua casa. E muitas vezes ela está ativa muitas horas por dia. Se você tem um pai, uma mãe, um irmão, um primo, uma prima que mora com você e vai tentar te desencorajar a fazer atividade física, essa é uma barreira difícil de se romper. Quando é um amigo ou uma amiga, muitas vezes, quando você tem consciência de que você está tentando fazer uma mudança para melhor, você limita a influência que aquela pessoa tem sobre você. Mas quando a gente fala de cultura, no geral, a gente não está falando só de amigo e amiga, a gente está falando especialmente de quem mora com você. Mas é com grande prazer que eu digo para vocês que a cultura da atividade física, em geral, está mudando. Eu acredito que há 20 anos atrás as pessoas falavam que não, você não tem tempo, esquece isso, vai fazer outra coisa. Mas com o crescimento da epidemia do sedentarismo e com os adventos da comunicação em massa, com as mídias sociais, a cultura começou a mudar. Antes, uma pessoa poderia se expressar ativamente contra outra fazer atividade física, ou fazer dieta, ou melhorar a sua saúde. E hoje acho que a gente tem um pouco mais de consciência em relação a isso. Me sinto não uma pessoa habilitada para dar um conselho de como resolver essa questão cultural. Eu só sei que ela é bastante difícil de resolver. Eu posso dizer, para não deixar de falar qualquer coisa sobre esse assunto, justamente por eu não ser um especialista, eu vou dar o meu ponto de vista pessoal e como aconteceu comigo. A família, por parte da minha mãe, nunca teve cultura de atividade física. Nunca teve. E a família, por parte do meu pai, tinha muita cultura de atividade física. A questão é que eu fui criado pela família, da parte da minha mãe. Para a minha satisfação, sempre que eu ia passar um tempo com meu pai, ele acordava cedo e ia correr e ele me chamava. E por algum motivo eu ia, porque eu gostava de ficar com meu pai, eu ia. Isso acabou entrando na minha mente. E então essa cultura de atividade física eu tive um pouco do meu pai e da minha mãe, mas no geral mais do meu pai, mas da parte da minha mãe eu nunca tive. Minha mãe é sedentária e minha irmã, ela não é sedentária, mas ao mesmo tempo ela faz atividade física somente pelo prazer que isso proporciona para ela. Ela já teve uma cultura também que eu acredito que ela puxou da família do meu pai. Então eu lembro que quando eu comecei a levar um pouco mais a sério a questão da atividade física, e eu acredito que muita gente vai passar por isso, quando eu falava que ia fazer uma dieta, ninguém botava fé, ninguém acreditava que eu ia conseguir fazer. As pessoas falavam, não, tudo bem, ele começou mais uma dieta, né? E é impressionante como é que, depois que você firma o pé, as pessoas começam a respeitar. E não só elas começam a te respeitar, como elas começam a te dar algum apoio e em outro estágio elas começam a te pedir dicas, você começa a modificar elas. E é um pouco do que a Suzana falou no episódio anterior. Isso tem a ver com firmar o pé e ter certeza do que você está fazendo. Uma coisa que pode te ajudar, se você tem essa barreira na sua vida, muitas vezes você não pode mudar a sua família e a gente nem quer que você faça isso. Mas você pode se cercar de boas influências fora. E hoje, novamente, você pode se cercar de boas influências na internet, você pode acompanhar o dia a dia de pessoas que fizeram mudanças que você quer fazer, você pode ter amigos que te influenciam melhor, e isso acaba, pelo menos, te dando algum apoio para que você consiga superar essa barreira até esse ponto onde eu falei, onde a sua família começa a te respeitar, e num ponto que é ainda mais prazeroso, que é quando a sua família e os seus entes mais próximos não só começam a te respeitar, mas te admirar e buscar a mudança que você fez. E aí eu acho que quando uma pessoa consegue se tornar mais saudável e de rebarba fazer com que as pessoas próximas dela também se tornem mais saudáveis, acredito que é uma vitória completa, não é verdade? Quando você consegue fazer bem as pessoas que, por ignorância no passado, não quiseram que você fizesse essa transição. E aí você pode mostrar para elas que você melhorou e que elas também conseguem, porque se você conseguiu ver do mesmo lugar que elas também conseguem. E muitas vezes essa mudança que você provoca na sua cultura familiar, né, que é o que acontece hoje na minha família, é uma satisfação muito legal. Mas essa é uma barreira bastante difícil de se vencer. Segunda barreira, estresse. Gente, essa é difícil até de começar a falar. De fato, o estresse é uma coisa que se tornou muito cotidiana de uns tempos para cá.
O estresse tem a ver com, eu acho que ansiedade acumulada, com muito trabalho, com pouco tempo, com uma série de problemas. E ele é, sem dúvida, citado como uma das questões, uma das barreiras maiores na prática de atividade física. É quando a pessoa chega ao final do dia de trabalho e ela programou que ela ia treinar e ela não se sente... Ela está totalmente estressada, ela fala, não, você está louco, não vou treinar, eu vou para casa, vou me distrair, é justamente a hora que ela geralmente desconta em tudo, desconta em comida, desconta, enfim, vai fazer coisas que para se desestressar, e muitas vezes essas coisas desestressam, mas de uma maneira que acaba causando outros prejuízos. E o que eu posso dizer em relação a essa questão em particular é que é comprovado que a prática de atividade física regula não só a maneira como você pensa, mas regula os seus hormônios. E isso reduz o seu estresse. Então, não é raro ver algumas pessoas extremamente estressadas. Algumas pessoas têm essa consciência e grande parte não. Mas algumas pessoas que têm essa consciência e estão extremamente estressadas, elas vão justamente fazer atividade física na certeza de que ao final da atividade elas vão estar muito mais tranquilas. E possivelmente vão ter uma noite de sono melhor do que se elas estivessem estressadas ou se elas tivessem descontado o estresse em outras coisas. Mas para a maioria das pessoas essa conexão não é tão simples. Parece que você vai treinar estressado e que parece que isso vai aumentar o seu estresse, mas é justamente o contrário que acontece. Então, embora essa seja uma barreira difícil de quebrar, na minha opinião, porque justamente no momento que você está estressado parece que a gente fica meio irracional, é garantido que a prática de atividade física vai te ajudar a manejar muito melhor o seu estresse, vai te ajudar a dormir muito melhor, isso vai reduzir o seu estresse crônico no dia a dia. Então, se você acha que essa é a barreira que você mais utiliza, justamente quando você estiver mais estressado, tente se forçar a fazer atividade física e ver o impacto que ela tem, porque somente essa experimentação vai te fazer sentir bem. E muitas vezes a experimentação sem o acompanhamento, ela se perde. Então, se você está se sentindo estressado, está ouvindo esse conselho, não, mas Bruno, eu estou muito estressado, como é que eu vou treinar? Eu falo, cara, olha só, vai, escreve em algum lugar no seu celular como você está sentindo antes e lembra de se escrever como você está se sentindo depois. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você não só vai se sentir melhor, mas você vai chegar à conclusão que a atividade física te ajudou a regular o estresse. E depois que você percebe isso, sendo uma pessoa extremamente estressada, se você quer estar menos estressado, a atividade física vai acabar surgindo como uma grande ferramenta para que isso aconteça. Combinado? Vamos para o próximo. Motivo campeão mais citado, motivo 1 da falta da barreira de atividade física. Falta de tempo. Esse é o motivo, sem dúvidas, mais citado e é um motivo bastante coerente. De fato, a maioria das pessoas sofre de falta de tempo. Na minha opinião, não é uma barreira tão difícil de quebrar, mas certamente é a barreira que parece incomodar a maior parte das pessoas que a gente conversou e que a gente vê no dia a dia. A gente tem a sensação de que temos muito pouco tempo livre, muito pouco tempo disponível na nossa rotina, que é muitas vezes puxada, e aí que entra um pensamento errado, que é a questão da comparação. A gente vê o Zezinho fazendo 1 hora de musculação e mais 30 minutos de corrida, ou de natação, ou de, sei lá, de qualquer coisa, ou seja, fazendo uma rotina de 1h30 de atividade física por dia. E a gente fala, eu não tenho 1h30. Sim, mas quem disse que você precisa de 1h30? Ninguém te disse isso. Ninguém falou isso. Ah, não, é porque eu tenho tempo, mas a minha academia é longe e tal. Mas, sim, eu acho que já é plenamente conhecido que você não precisa ficar mais do que meia hora numa academia. E que provavelmente tem treinos que você vai fazer na sua casa que são de 20 minutos, 15 minutos. E, acima de tudo, porque para quem... É porque é incoerente, gente. É incoerente. É uma pessoa falar que não tem tempo para fazer atividade física é relativamente incoerente, porque se eu falar para ela assim, mas você pode fazer atividade física em 10 minutos, você pode fazer um HIIT na sala da sua casa, não precisa nem se deslocar, você dedica 15 minutos a isso, mais 5 minutos para tomar banho. É difícil? Aí, geralmente, a pessoa, mas aí eu não gosto. Então, na verdade, o tempo não é uma questão. O tempo é uma questão quando somada a outras.
Então, repetindo, se você fala que você não faz atividade física por falta de tempo, repense os seus conceitos. Em primeiro lugar, porque para ser atividade física não tem um tempo mínimo determinado. Se você fizer 10 minutos, já é muitas vezes o suficiente e é certamente muito melhor do que nada. O problema é que a maioria das pessoas quer ser perfeccionista, quer ter a rotina, só quer fazer se for para ser o Atos Fit, né, que é chegar nos resultados dele, aí olha os resultados dele, para chegar nos resultados dele, o que ele fez, e aí só quer fazer se for aquilo, e acaba não fazendo nada, e não logra, não consegue alcançar nem os resultados do Atos, nem os resultados que precisa para ter uma saúde melhor. Então, pense nisso, reduza as suas expectativas do que você precisa de atividade física, faça o mínimo necessário. Se você fizer o suficiente para quebrar as barreiras que a OMS estabelece como sedentário, ou seja, 75 minutos de atividade física intensa por semana, cara, aqui, se você se convencer a fazer isso, ou seja, você vai fazer uma atividade física de 15 minutos intensos por dia, você vai fazer um HIIT em casa, você vai fazer uma série de flexão com abdominal, com barra na rua. Se você fizer 15 minutos por dia e sair da faixa de sedentarismo, porque você ouviu eu falando isso, manda uma mensagem para a gente que eu vou ficar muito feliz, já é isso. E com certeza, depois que você fizer a atividade física e encontrar os benefícios dela, talvez você encontre mais tempo para fazer coisas mais prazerosas, simplesmente realocando um pouco melhor as suas obrigações. Eu sei que muita gente tem muito pouco tempo disponível. A novidade é que você não precisa de muito tempo disponível para fazer uma coisa que se enquadre em uma atividade física e te tire do sedentarismo. Bom, gente, esses são as 7 barreiras, mas é óbvio que tem a cereja do sundae, é óbvio que tem o papelzinho do biscoito chinês. É óbvio que tem mais uma coisa que é tão bizarra que eu acho que a maioria das pessoas não tem coragem de admitir. E eu acho que isso é um pouco cultural também. Nós elegemos, na verdade, todo mundo estava falando os motivos e aí eu joguei um motivo que é o Coringa. E foi aí que as pessoas começaram a se identificar com esse motivo, porque elas antes nem achavam que isso era um motivo, né? O motivo é muito simples. Indisposição. Esse foi o motivo que a gente adicionou por último. E que, no fundo, é a grande tese aqui do autoimune. A maioria das pessoas não cita indisposição, porque indisposição é um sinônimo de preguiça. Então, e preguiça é um motivo que se autorresolve, no geral. Supostamente, preguiça é um estado de espírito, né? E aí você não pode usar isso como motivo, porque não é nada de fora. Ah, não, porque eu não tenho dinheiro. Tá, então é uma coisa de fora. Ah, porque é longe. Tá, é uma coisa de fora. Então, são barreiras externas. Mas essa é efetivamente uma barreira externa, né? Quando você fala que é acessibilidade, é porque é uma coisa que aconteceu e a culpa não é sua. Quando você fala que é monotonia, não, é porque a atividade física é chata, as pessoas são chatas, eu não gosto. Aconteceu, a culpa não é sua. Tempo, não, é porque minha rotina foi imposta assim. Agora, as pessoas não citam preguiça, indisposição como motivo, porque supostamente é algo que é psicológico, elas nem deveriam ter isso. Isso aconteceu com a gente lá na Boiler. Isso pode estar acontecendo com você. Se você fosse eleger, você falaria, não, os que mais me impactam é acessibilidade, é falta de recurso e é monotonia. Eu acho chato. E aí eu falo, indisposição é motivo. Não, mas isso aí também. É porque, no geral, a gente... É muito trágico entender, aceitar, admitir que a gente simplesmente não está afim. Mas é verdadeiramente o motivo mais genuíno, contanto que você explore por que isso pode estar acontecendo. No nosso caso, como a gente falou com a doutora Suzana Lessa, no episódio anterior, a gente entende que existe algo trágico acontecendo no contexto da alimentação global. E no autoimune a gente vai falar muito sobre os motivos do sedentarismo, mas para nós o maior motivo pelo qual as pessoas não estão praticando atividades físicas é porque elas não estão suficientemente nutridas. Então, quando você observa sob essa lógica, num primeiro momento não parece uma loucura, mas depois, quando você começa a evoluir o assunto, você percebe que tem algum fundamento aí. O fundamento é que os nossos alimentos mudaram muito, eles se tornaram processados, eles foram... a indústria transformou eles no que a gente queria,
Não estou dizendo que a indústria é a vilã. Eu acredito que os vilões somos nós, de fato, porque eles fizeram o que a gente queria. Eles foram muito bem sucedidos em fazer alimentos que não estragam, que são fáceis de fazer, fáceis de transportar e que não fazem sujeira. E era isso que a gente queria. Acontece que, para fazer esses alimentos, todos os valores nutritivos desses alimentos foram se perdendo e ficou só alguma coisa, que é o que o Rodrigo Polesso e o Dr. Souto chamam de não é um alimento, é uma substância comestível e que muitas vezes não transporta todos os nutrientes, todas as vitaminas, todos os tudos que são necessários para que o nosso organismo transforme aquilo em energia cinética, digamos assim, em movimento. Então, o que me parece ter mudado ao longo dos últimos 30, 40 anos foi a maneira como os alimentos são feitos, transportados, consumidos, e isso sim estaria diretamente conectado ao sedentarismo, porque um organismo que não está em superávit energético vai buscar maneiras hormonais, psicológicas, orgânicas de preservar energia. Então, é muito simples. Você pega uma criança que está comendo bem, você não consegue fazer a criança parar. Ela fica festejando, fica correndo para um lado para o outro, e depois que ela gasta essa energia, ela dorme. E muitos de nós só dormimos. A gente sai, a gente faz o que é essencial, que é, ou seja, o que o mundo cobra da gente. O que se a gente não fizer, a gente morre, então a gente precisa trabalhar, né? Senão a gente vai morrer de fome, a gente não vai ter o que comer, a gente não vai ter o que fazer. Então a gente faz o que é essencial para a sociedade, mas quando chega a hora de fazer algo para nós mesmos, nós só temos energia para poupar energia. E se você achava que você estava indisposto porque você é preguiçoso, porque essa é a sensação. Ah, não, porque eu acho que eu sou preguiçoso, eu acho que eu não gosto. Muitas vezes você não está com preguiça, você só está, por assim dizer, intoxicado, inflamado e possivelmente você não está em superávit energético o suficiente para você ter vontade orgânica de praticar atividade física. E o corpo é uma máquina fenomenal. Se ela não tem a energia necessária, ela vai de tantas maneiras fazer com que você não tenha vontade, né, através da regulação de hormônios, regulação psicológica, enfim, vai te dar sono, vai mexer com todas as ferramentas orgânicas que ele tem, para você muitas vezes achar que é você que é fraco, mas na verdade você não está bem nutrido. E obviamente a gente vai... Essa para nós é a barreira mais difícil de se vencer. A gente nem colocou como barreira, a gente colocou ela como o grande labirinto, o enigma que precisa ser solucionado para que, se esse enigma for solucionado, os outros efetivamente passam a ser enigmas menores, aliás, completamente secundários, porque não tem jeito, meu camarada. Uma pessoa, ela pode não ter tempo. Se ela tiver com energia pra caramba, quando chega a hora de dormir, o que acontece? Ela não consegue. Ela não consegue porque ela tem que se mover. Se uma pessoa não tem acessibilidade, não tem uma academia perto, ela vai correr na rua, ela vai jogar algum jogo, ela vai brincar, ela vai fazer alguma coisa. E todos esses outros motivos podem ser suplantados, podem ser superados por esse superávit energético, que é você se alimentar de maneira real, com alimentos de verdade. E é o que a gente vai explorar mais a fundo aqui no Autoimune. Então essa foi só a cerejinha do sundae, porque provavelmente você não tinha pensado nisso. Então fica aí para você refletir a respeito. Galera, é isso que eu tinha para apresentar nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, por favor, de interagir com a gente. Se você estiver ouvindo no Apple Podcast, lembra de colocar lá uma avaliação de 5 estrelas. Se você estiver vendo no YouTube, lembra de deixar aquele joinha. Se estiver ouvindo no Spotify, não tem muito o que você fazer, mas você sempre pode compartilhar com quem você acha importante. A gente compartilha um monte de besteira e o que eu queria fazer um convite é para você compartilhar também o que está te edificando, o que está te fazendo bem. E eu espero que o Autoimune seja uma dessas coisas. Muito obrigado mais uma vez por ter me emprestado a sua orelha. Eu nem sei por quantos minutos eu falei, mas espero que tenha sido um episódio que agregou de alguma maneira. E ficaria feliz se vocês mandassem para a gente lá no Instagram do Autoimune, no programa Autoimune, quais foram os motivos que você mais se identificou, o que você achou do episódio, e se você quer que a gente aborde algum deles mais a fundo.
E estou encerrando aqui o episódio 3, dizendo para vocês que o episódio 4, com a Suzana Coelho, que fez uma mudança drástica na sua vida, deixando o tabagismo, mudando o corpo, mudando mente, mudando seus hábitos, é provavelmente um dos episódios que mais vai te inspirar. E ele sai na semana que vem. Um grande abraço e muito obrigado pela sua audiência.